acontecendo uma recessão no mercado imobiliário chinês. O preço dos imóveis está desabando por lá. E essa situação ela pode afetar os imóveis aqui no Brasil, por incrível que pareça. A gente não tem sorte mesmo, né? Olha, segundo dados oficiais dos chineses, casas novas caíram em 2,4% desde o pico em agosto de 2021, onde teve a maior valorização. E casas existentes caíram 6%. Mas os dados deles são um pouco manipulados, né? E aí dados das corretoras, dos agentes imobiliários, diz que é pior do que os dados que o governo anuncia. Casas existentes caíram 15% e não 6%. Só para você ter uma noção, as casas próximo do Alibaba, né, que nós compramos lá, as Ticaracatica aqui para o Brasil, em Hangzhou, caíram cerca de 25% de acordo com os agentes locais. 25%. E esse dado impressiona, ó. Venda de casas novas das 100 maiores incorporadoras da China caíram 33% em relação ao ano anterior. Isso são dados da China Real Estate Information Corp. O que será que está acontecendo por lá? Será que a gente vai viver novamente 2008, como aconteceu lá nos Estados Unidos, o crash através da bolha imobiliária que aconteceu lá? Será que vai acontecer isso na China? E será que nós, ou como nós, brasileiros, vamos ser afetados por isso? Bom, vamos dar uma olhadinha em dados aqui do crescimento da China antes de mais nada, né? Nós temos desde 94 lá, eu estava nasci em 93. Olha o crescimento, olha esse gráfico exponencial que aconteceu de crescimento. Foi realmente impressionante, né? Teve aqui um pouquinho menos aqui quando aconteceu ali em 2020, né, na pandemia, mas o restante, ó, teve um crescimento bizarro, incrível o que aconteceu, né? E o PIB da China agora em 2023 vai ser aproximadamente 5,3%, realmente ruim para eles, né? Nós brasileiros, quando a gente cresce 2% ao ano, a gente tá assim, ó, mas cantando o pneu, né? Então eles estão crescendo pouco esse ano e vão crescer 5,3%. Bizarro, né? Vamos entender agora por que a economia da China enfraqueceu nos últimos anos. Primeiro ponto é sim o mercado imobiliário. 30% do crescimento da China até 2020 foi consequência de investimento imobiliário. Olha só, 1/3 do crescimento da China vem dos imóveis. E pasmem, eles construíram mais de 50 cidades fantasmas ao longo de todo o seu território, principalmente nas áreas rurais. E mais de 64 milhões de apartamentos estão vazios, estão sem moradia na China. E são dados do livro Cidades Fantasmas na China, se você tem essa curiosidade, leia esse livro. Essas cidades elas foram construídas nas áreas rurais da China para incentivar a descentralização da economia e evitar que todos os empregos, que aconteça um êxodo de pessoas da área rural para as áreas litorâneas, né, para as cidades com maior potencial econômico na China. Uma dessas cidades, por exemplo, foi um case de muito sucesso, que foi lá em Zhendong, em Zhengzhou, capital da província de Henan, na China Central. O governo ele despejou milhões de dólares em incentivos à Foxconn, que é a fabricante tailandesa de alguns componentes de iPhones para a Apple. E em troca, a empresa concordou em construir uma fábrica na cidade. Só essa fábrica empregou mais de 200 mil pessoas. E você vê aí a escala, né, a bola de neve que acontece nos empregos, porque aí precisa de mercado, precisa de farmácia, precisa de posto de gasolina, enfim. Realmente foi um case de descentralização da economia de muito sucesso. Só que na maior parte dessas cidades que foram construídas justamente para descentralizar a economia da China, não deu certo. As pessoas não estão interessadas em ir morar para lá porque não tem oportunidades de trabalho, de qualidade de vida. E essas cidades têm uma infraestrutura incrível, tá? Tem uma lá que fizeram uma réplica da Torre Eiffel, né? Ela é muito parecida com Paris, justamente para que as pessoas tenham uma experiência de moradia naqueles lugares. Mas não colou. Então, diferente de qualquer outro país normal, como o Brasil, né? A construção de novas unidades, de uma cidade, de um bairro planejado, ele vem para abastecer uma demanda latente da população. Mas a China fez exatamente o contrário. Os condomínios, as cidades, os bairros, eles foram construídos para aumentar a produção de aço e de cimento e também para descentralizar a moradia das famílias e poder usar todo o território que eles têm. Então esse ponto já merece atenção, né? Como grande parte da economia da China estava concentrada no mercado imobiliário, teve um crescimento acima da demanda e agora desacelerou, naturalmente a economia da China ela está sentindo na pele esse enfraquecimento do mercado imobiliário, tanto que muitas dessas cidades estão sendo destruídas, literalmente estão sendo demolidas. E outro ponto interessante também, nos últimos meses, em julho, agosto de 2023, as exportações da China caíram em 14% e 8,8% respectivamente, julho e agosto esse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja,
As exportações da China estão caindo, eles estão vendendo menos para fora. Você que não está comprando mais roupa da Shein aí, você tem que ajudar novamente a China, por mais que o nosso governo agora está colocando impostos, né, cobrando impostos sobre essa importação de produtos chineses. Mas o principal fator é os Estados Unidos e a União Europeia, que estão fazendo restrições para importações de produtos chineses. Então, diminuição na exportação, naturalmente, menos dinheiro entrando no país. Diminuição do movimento de capital interno em virtude do mercado imobiliário, que é uma reação em cadeia absurda, também faz com que a China cresça menos. E aí começa a bagunça no mercado imobiliário. Mais de 50 incorporadoras, construtoras, como muita gente chama, incorporadoras chinesas, não pagaram suas dívidas nos últimos 3 anos. Como eu falei antes, né, a venda de novas casas das 100 maiores incorporadoras da China caiu 1/3 em comparação ao ano anterior. É uma queda gigantesca, isso não é natural. Quando cai aqui no Brasil 2, 3, 5% no mercado imobiliário, a gente já sente o impacto na liquidez dos nossos imóveis. Lá caiu 33%, é muita coisa. Você deve ter conhecido o caso da Evergrande há 2 anos atrás, né? Ela deixou de pagar 300 bi em dívidas e entregou apenas 300 mil do 1 milhão de moradias que ela havia prometido e havia vendido. Ou seja, o chinês lá comprou um apartamento na planta para investir e acabou não recebendo. Então tá travado esse mercado com a Evergrande e o governo chinês já disse que não vai mais salvar ninguém lá e cada um que se vire com as suas tomadas de risco, porque o mercado imobiliário lá, para eles, é para oferecer moradia para as pessoas e não para especulação imobiliária. Essa é a justificativa do governo chinês em linhas gerais. E a Evergrande entrou há pouco com um pedido de proteção contra a falência. Sabe quanto que eles estão devendo na praça? Só 1,7 trilhão de reais em dívidas. Ou seja, é um rombo gigantesco, isso pode abalar as estruturas de um país, né? E uma outra incorporadora da China, Country Garden, que inclusive é maior ou menos do mesmo tamanho que a Evergrande, também reportou prejuízo no último trimestre do seu balanço corporativo. Foram 15 bilhões de dólares de prejuízo, quase a metade da receita gerada no trimestre. Bom, você já entendeu que a coisa tá feia lá na China, né? E agora vamos entender qual que vai ser o impacto aqui no Brasil. Veja só, se a economia da segunda maior potência do mundo, a China, não vai bem, naturalmente a sua população vai consumir menos. Tanto comida, quanto vestuário, quanto qualquer outra coisa. E adivinha só quem mais importa produtos aqui do Brasil? Pois é, se a economia deles vai mal, eles consomem menos, naturalmente nós vamos exportar menos produtos aqui do Brasil. E olha só, o setor imobiliário chinês é o maior demandante de minério de ferro do mundo. Só nas últimas décadas na China eles consumiram mais aço, mais concreto, mais cimento do que no último século dos Estados Unidos, no século 20 lá nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Então se eles passam a produzir menos, todas as importações de commodities e produtos também vão ser penalizados, né? Por exemplo, o Brasil, a gente exporta para eles soja, proteína animal, petróleo, minério, celulose, e aí a gente fala em JBS, BRF, a gente está falando em celulose Klabin, Irani, enfim, a gente está falando em Petrobras, a gente está falando em Vale. Grandes empresas do Brasil são penalizadas, tão grandes quanto também as pequenas são penalizadas. O próprio agricultor lá na ponta, né, que está produzindo proteína animal, também ele sente essa diminuição do preço da carne, por exemplo, em virtude de uma menor exportação. Então, se a exportação no Brasil diminui, a nossa venda é menor, naturalmente o nosso ganho é menor como país, com menos recursos, menos investimentos aqui no Brasil. Meu Deus do céu, então o que vai acontecer aqui? Vamos ver. Isso afeta sim, mas a gente não depende exclusivamente da China para fazer os nossos pratinhos girar aqui no Brasil, né? Vamos olhar o nosso mercado imobiliário daqui. A nossa oferta não acontece em cidades fantasmas como acontece lá na China. Ou você conhece alguma região aí do país que constrói um monte de imóveis e não tem para quem morar, ou não tem uma demanda tão grande de investidores ou de famílias para morar. Ou seja, a produção e demanda internas aqui no Brasil, elas são grandes e nós temos um mercado saudável, diferente dos Estados Unidos, com a hipoteca deles lá, que dá para você fazer uma bola de neve de novas hipotecas, uma em cima da outra. Aqui no Brasil não tem essa história. Meu amigo, se o teu CPF já está com uma utilização aí, comprometimento de renda no financiamento, não consegue financiar mais. E ponto final. Ou seja, é extremamente saudável a nossa forma de alavancagem financeira e o volume de novas moradias em relação à demanda de pessoas. Nós temos um déficit habitacional gigantesco aqui no Brasil, de mais de 7 milhões de unidades, segundo a Abrainc, e nós estamos com uma tendência de baixa da taxa básica de juros, a Selic, nos próximos anos. Com a diminuição dela, naturalmente, os recursos de financiamento ficam novamente interessantes para as pessoas
captarem recursos e comprar casa própria, investir e fomentar novamente o nosso mercado, reaquecer o nosso mercado. Se eventualmente a China diminuir a sua importação de produtos do Brasil, nós temos um produto interno, nós temos uma demanda interna aqui extremamente saudável. Eu vou falar por mim, para mim isso não muda nada, essa notícia não muda nada, eu continuo comprando terreno e investindo, inclusive acelerando cada vez mais, porque as perspectivas nos próximos anos no Brasil são muito boas, né? Por mais que tenha boatos de bolha imobiliária no Brasil, inclusive eu gravei um vídeo exatamente sobre isso, sobre bolha imobiliária no Brasil, já que você está assistindo esse vídeo sobre a China, assista esse vídeo também, porque tenho certeza que você vai gostar.